A Penha é um daqueles bairros de São Paulo que eu já tinha ouvido falar muitas vezes, mas nunca tinha parado para conhecer de verdade. E depois de passar algumas horas caminhando por aqui, eu percebi que ela guarda algumas características que estão ficando cada vez mais raras na cidade. Tem comércio de rua muito forte, igrejas espalhadas por vários pontos do bairro, construções antigas, histórias que atravessam séculos e, ao mesmo tempo, sinais de mudanças que podem transformar bastante essa região nos próximos anos. Então hoje eu vou mostrar um pouco do que eu encontrei nessa exploração pela Penha e tentar entender o que faz esse bairro ter uma identidade tão própria dentro de São Paulo. E aí galera, mais um A Pé Por Aí começando, e hoje eu tô aqui no bairro da Penha, que foi uma descoberta bem interessante pra mim. Esse vídeo foi literalmente um vídeo de exploração mesmo, porque eu não conhecia praticamente nada do bairro. Então cada rua que eu entrava, que eu passava, eu sentia uma sensação diferente, essas ruas passavam uma sensação diferente pra mim. Eu quis começar pelo comércio esse vídeo, porque essa foi uma das coisas que mais me surpreendeu aqui na Penha. Com certeza eu não esperava encontrar um comércio tão forte, ruas com tantas lojas aqui pelo bairro. Achei que era mais residencial. Surpreende a quantidade de gente nesse comércio popular, né, aqui do bairro. Muita gente andando de um lado pro outro, tinha bastante ônibus. Tem umas partes ali em cima que é tipo uns terminaizinhos assim, meio improvisados numa praça. E bastante gente descendo desses ônibus, as pessoas entrando nas lojas. Algumas lojas um pouco mais vazias, tinha umas ruas ali mais de roupas de festas. Então, algumas no horário que eu passei estavam mais tranquilas. Me surpreendeu saber que tem essa parte de roupas de festas aqui também. Parecia como se fosse ali uma, sei lá, José Paulino. Geralmente, sabe, na sua cidade tem a Rua das Noivas. Então, essa rua que eu tava aqui parecia ser mais ou menos isso. Então, eu achei muito interessante essa parte comercial mais tradicional aqui do bairro, que parece, ao meu ver ali, né, parece bem forte aqui, enraizado no bairro, essas ruas de comércio. Outro detalhe legal é que o Shopping Penha, que é bem conhecido, bem antigo e tradicional também, né, da região, ele fica numa dessas ruas de comércio. Então o shopping, ele não fica num lugar afastado, onde o shopping acaba fazendo a função do comércio local, sabe? Onde você só tem o shopping para fazer compras. Aqui na Penha, o shopping fica bem integrado a esse comércio de rua, esse comércio popular. Então você tem os dois mundos assim. Eu não entrei no shopping, não cheguei a conhecê-lo, mas vi aí nas redes sociais, na internet, que ele é bem completinho, tem bastante coisa, lojas boas também. Então a primeira percepção que eu tive aqui do bairro da Penha é que a região aqui depende muito da rua, das calçadas, desse movimento de pessoas, de comércio espalhados aqui, eu diria, por esse centro do bairro. Uma coisa que eu tô gostando bastante de conhecer nesses bairros, tive na Moca aí recentemente, pude ver isso também aqui na Penha, que elas são comunidades que acabam abraçando essa parte mais tradicional. E eu não estou falando isso só pelo comércio aqui, como eu falei anteriormente, mas conforme você vai caminhando pelas ruas, você começa a perceber que muita coisa gira em torno de elementos antigos da cidade, principalmente as igrejas. Andar aqui pela Penha é um rolê bem bacana para quem gosta de arquitetura, história, porque aqui tem muitas igrejas, então dá para explorar bastante, porque elas estão espalhadas pelo bairro. Eu passei por 3 que ficam mais próximas. Eu comecei pela maior e a mais imponente, que é a Basílica de Nossa Senhora da Penha. Ela fica na parte mais alta do bairro e em praticamente qualquer ponto da região dá para enxergar essa estrutura amarela chamando a atenção no alto das ruas. Apesar da aparência mais histórica, ela é a mais nova das 3 que eu visitei. Ela foi construída entre as décadas de 50 e 60 e ela fica numa rua mais tranquila ali da Penha. Tem menos comércio nessa rua, menos movimento, parece um espaço mais separado da correria das ruas comerciais. Um pouco mais à frente fica a Igreja Matriz da Penha, construída ainda no século XVII, e aqui a sensação muda bastante, porque olhando ao redor dela, ela lembra muito aquelas igrejas de cidade do interior ou de Minas Gerais, onde a igreja acaba virando o principal elemento da rua, da quadra, quase organizando o bairro ao redor dela. E essa igreja aqui eu achei ela bem bonita, ela tá bem conservada, ela tá bem centralizada no bairro, então ela acaba chamando a atenção de quem passa. Então se você estiver passando pela Penha, acho que vale o registro dessa igreja, ela é bem bacana, bem legal para quem gosta. E essa característica religiosa da Penha parece continuar muito presente até hoje, não apenas nessas igrejas, mas também nas casas. Em algumas delas, nas ruas que eu andei por ali, eu encontrei várias imagens de santos, cruzes, pequenos altares ou elementos religiosos nos portões,
pendurado nas fachadas ali, nas paredes das casas. Tudo isso faz bastante sentido quando a gente olha para a história da região. A Penha tem uma ocupação muito antiga e essa trajetória do bairro se mistura com a presença dos jesuítas, dos povos indígenas, dos colonizadores, até dos bandeirantes. Muitos desses já passaram por aqui, já que a Penha era um ponto estratégico entre São Paulo, Minas Gerais, o Rio, o Vale do Paraíba. Então, quando a gente junta tudo, a gente consegue entender esse histórico da Penha e o momento atual do bairro. Ah, Richard, então você está dizendo que todo mundo da Penha adora imagem, é católico, gosta dessa religião? Não, até porque existem outros templos religiosos, outras igrejas de várias outras religiões pelo bairro, e eu só estou falando sobre esse pequeno recorte sobre as igrejas e o passado do bairro, ok? Aí eu cheguei mais à frente, no Largo do Rosário, foi onde eu encontrei a igreja que mais me chamou a atenção, que eu gostei mais pela situação dela. É a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos da Penha de França, construída em 1802. Ela é bem menor, mais simples, mais discreta, mas ela está localizada ali numa praça também. Quando eu passei por lá logo cedo, até haviam pessoas rezando lá de fora, perto das velas. Eu entrei na igreja, conversei rapidamente com um rapaz bem simpático que estava lá dentro, um dos funcionários. Perguntei sobre a decoração montada na praça, eu achei que fosse alguma quermesse, algo do tipo, e ele me explicou que na verdade era a Festa do Rosário. É uma celebração tradicional da região, do bairro, que acontece durante vários dias entre o mês de junho e julho, com eventos espalhados tanto aqui pela igreja quanto por outros pontos do bairro. E eu acho que o mais legal dessas 3 igrejas, pelo menos que eu visitei, seja justamente o entorno delas. As ruas, os imóveis antigos, as praças pequenas em frente. Em alguns momentos, parece que a gente saiu de uma São Paulo atual e entrou numa cidade muito mais antiga. Parece que a gente voltou no tempo. Apesar dessa sensação de bairro antigo, a Penha também começa a mostrar muitos sinais de mudança. Isso fica bem visível na caminhada. Hoje a linha 3 vermelha passa lá embaixo, inclusive eu mostrei a vista da igreja, né? Lá da linha 3, lá da estação Penha, lá de baixo. Mas em breve a linha 2 verde vai chegar até aqui e ela vai atravessar uma parte bem importante e aos poucos acho que já dá para perceber algumas transformações começando a aparecer. Uma coisa que eu comecei a reparar andando por lá foi o contraste com o entorno, com os outros bairros. Em volta da Penha, o horizonte é tomado por prédios. Então, como aqui é um bairro mais alto, você consegue ver esses prédios todos formando um paredão em volta da Penha. Mas aqui dentro, esses edifícios maiores, eles são minoria. A maior parte das construções, ela continua sendo de casinhas pequenas, prédios não tão grandes também, um ou outro maior, mas a maioria são prédios menores, imóveis comerciais bem antigos e ruas com uma escala muito mais baixa do que em outros bairros. Ruas bem curtas, apertadas. Só que a chegada do metrô provavelmente vai acelerar bastante as mudanças por aqui. O mercado imobiliário com certeza vai começar a olhar com mais força para essa região. Isso pode fortalecer o comércio, trazer mais movimento aqui para as ruas do bairro, transformar completamente algumas áreas da Penha. Acredito que o comércio vai sair fortalecido disso. Ao mesmo tempo, acho que fica uma dúvida se o bairro vai conseguir manter essa identidade mais tradicional e mais pacata pelos próximos anos. Por enquanto, a Penha parece viver exatamente um meio termo entre uma São Paulo antiga, que ainda resiste, e uma cidade moderna que começa a crescer no entorno dela. Outra coisa que eu notei enquanto eu caminhava é que ao mesmo tempo que a Penha muda, principalmente ali perto do metrô, outras partes do bairro parecem envelhecer junto com ela. Essa parte eu também não conhecia, me surpreendi ao pesquisar sobre os antigos hospitais aqui da região. Tem aqui o antigo Hospital e Seminário da Penha, e ele está funcionando apenas com um estacionamento. A fachada chama bastante atenção. Logo de cara você vê ali um jardim na frente, a entrada do antigo seminário, o hospital, mas ao mesmo tempo passa essa sensação estranha, como se fosse um pedaço apagado do bairro, da história do bairro. Poucos metros um pouco mais abaixo existe um outro prédio antigo e pelo que estava escrito era o Hospital Nossa Senhora da Penha. Eu não consegui identificar se existe uma ligação entre esses dois prédios, ficam ali umas 2 quadras de diferença mais ou menos. Parece que essa parte aqui de cima era um anexo de um outro hospital que funcionava com a entrada na rua de baixo.
Acho que era o Beneficência Portuguesa. Se eu tiver errado, eu já peço aí para vocês me corrigirem, porque eu confesso que não consegui encontrar muitas informações sobre esse segundo hospital aqui de baixo. Mas fato é que são dois prédios bem importantes aqui para a história do bairro, que fazem parte da Penha, porém eles estão meio que à margem, né? Então passa essa sensação estranha. Então quando você está caminhando ali é um pouco esquisito, um pouco mais feio esse visual. E contrasta bastante aqui com o restante do bairro, principalmente ali perto das igrejas ou perto da parte mais viva ali do bairro, que são os comércios, a parte das lojas, né? E essa parte envelhecida da Penha também aparece em alguns outros pontos do bairro, principalmente com falta de zeladoria em certas ruas, pequenas praças com mato muito alto, calçadas irregulares, lixo acumulado em vários pontos e algumas ruas, o asfalto ali com bastante buracos. São esses detalhes pequenos, mas vão mudando a paisagem. E isso acaba aparecendo até nos imóveis comerciais. Muitos deles continuam funcionando normalmente embaixo, no térreo, cheios de lojas, de gente, mas na parte de cima, quando você olha para cima, vários desses prédios já mostram sinais bem claros de bastante desgaste, pintura antiga, acabamento cedendo, umas fachadas assim mais envelhecidas pelo tempo. Isso é bem perceptível. Mas assim, no geral, a Penha é um bairro bem agradável de se caminhar e esses detalhes negativos não interferem tanto na vida, no dia a dia ali, pelo menos de quem está de passagem. Talvez para quem mora ou trabalha ali pelo bairro, acabe sendo um problema um pouco maior. Então, resumo dessa exploração aqui pela Penha. A gente pôde ver muita religião, bastante história, ruas antigas, alguns prédios envelhecidos, esperando ali acontecer alguma coisa com eles, novas construções surgindo, alguns prédios maiores, tem as obras do metrô chegando e tudo parece coexistir ali pelo bairro. Em resumo, a Penha é um bairro bem legal para se explorar, eu recomendo demais essa caminhada, principalmente para essa região que eu andei. Um lugar que ainda mantém uma sensação forte de bairro tradicional, com pessoas vivendo as ruas, usando o comércio local e preservando características que já desapareceram em muitas outras partes da cidade de São Paulo. São esses vários detalhes que tornam o bairro da Penha tão peculiar. Ela parece existir no meio termo entre passado e futuro, entre preservação e mudança. Bem, essas foram as minhas percepções em pouco mais de 2-3 horas ali no bairro da Penha. Se você tem uma experiência diferente ou quiser discordar de mim educadamente, os comentários estão abertos, fique à vontade aí para contar a sua experiência e a sua relação com o bairro da Penha. Aproveitar para agradecer ao Kleber Ferreira, que foi quem deu a sugestão de fazer esse vídeo, falou sobre o bairro, o comércio, o patrimônio histórico, deu dicas de lugares. Então, Kleber, muito obrigado pela sua dica, adorei conhecer o bairro e desbravar, digamos assim, o bairro da Penha nessa caminhada. Nas próximas semanas eu vou contar para vocês algumas coisas, algumas mudanças que eu queria fazer aqui no canal e queria dividir com vocês também. Quem chega no final do vídeo geralmente é quem gosta muito do canal, então nas próximas semanas eu converso aí com vocês e explico algumas mudancinhas que vão ocorrer aí no canal nos próximos dias, tá bom? E eu já queria agradecer se você chegou até o final desse vídeo, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, a gente posta vídeos aí todas as semanas e se você puder deixar um like, vai ajudar demais a fortalecer o nosso trabalho também. Muito obrigado por assistir e a gente se vê nos próximos vídeos.